E a TV Zumbilândia volta a gravar mais um pouquinho nesse calor. Estamos derretendo nesse calor, né? O Topa Tudo por Dinheiro tá lá com o guarda-chuva dando instruções no centro de Floripa, que aqui agora vem chuva, alterações no clima. Não seria mais bonito, senhor, seu Topázio, meu colega aí das redes, escrever lá que aqui na ilha nós temos a geoengenharia? Estão colocando coisas sobre nossas cabeças, modificando o clima. Então, eles estão fazendo esse clima para dar exaustão nas pessoas, totalmente desregrado, desregulado, né? Por isso esse calor absurdo, que poderia ser uma temperatura de até 17 graus, no sol até 25, assim uma temperatura mais amena, né? Vamos falar a verdade, vamos começar a conversar no cara crachá, né? Explicar direitinho o que são essas chuvas. Mas aqui as minhas perguntas, nesse momento, eu estou aqui com a nota da feira, né? É a feira da família. Só a feira da família semanal é 800 conto, quando dá baixo. Senão é 1.200. Para as interessadas em fazer uma avaliação social sobre os nossos custos, né? Sobre a nossa vida. Vocês viram que eu já tô sem camisa, né? Já tirei a boleira, né? O calor subiu. A gente vê que as canalhas estão para cima e para baixo sapateando, contando que mais uma montagem de processo delas junto ao Conselho Tutelar pode ter dado certo. Elas estão sempre contando com o ovo no cu da galinha, né? Mas às vezes pode dar ruim. Pode dar muito ruim. A gente comprou uma máquina soldadeira, a gente não tem patrocínios. Os filhos agora, só para avisar ao conluio do Conselho Tutelar, eu estou gravando, Renato está passeando e as crianças devem estar nadando. Só que os 800 vídeos das crianças se divertindo, nenhuma das putas desgraçada, professora aposentada, mal intencionada, escória da sociedade decadente, que só serve para atos terroristas, e um carteiraço no Conselho Tutelar que se alia com essas canalhas. Vocês sabiam que, além das gangues que colocaram aqui em casa, eu também já identifiquei os grupos que perseguem a família para não deixar rastro sobre elas, mas que estão acoplados a elas? Exatamente. Nada que vocês tenham feito aqui nessa ilha da nicotina, mediante o partido que quer a obrigatoriedade tóxica de crianças em escolas forjadas pelos canalhas das diretrizes e bases de educação. Nenhum de vocês vai arrumar nada comigo, porque a regra é: meus filhos, minhas regras. Meus filhos, minhas regras. As regras não é os fios, são do Estado, e as regras são do Estado. Porque no vídeo anterior eu expliquei todos os momentos, muito bem desenhado, onde as próprias canalhas fizeram as crianças de escudo nas pandemias inteirinha, né, que elas projetaram, junto com os corruptos e os planos de saúde dela e os planos de sequestro delas. Quantas crianças sumiram do país só na emergência de saúde? Isso elas não querem falar. Só que eu só quero falar do que elas não querem falar. É para isso que estamos aqui. Não é para falar do que elas querem falar, do governo do amor, de tudo um amor, tudo é lindo. Todo mundo beija o ovinho de todo mundo na hora de pegar a propina, né? A propina, o faz-me rir. Eu só quero a minha multa.
Quando o Estado falha, quando o Estado é omisso, quando o Estado faz todas essas cagadas, que em vez de levar os bandidos para dormir na delegacia, leva a família, em vez de levar todas essas canalhas ostracistas e mantê-las presas por causa do conluio político delas, da desordem pública, da bagunça, ainda o delegado leva elas para a televisão com aquelas caras de bunda azeda delas. Isso é uma estupidez coletiva, isso é estupidez. Isso é usar as instituições em função de uma estupidez coletiva. Ou, como eu sou muito querida, eu digo sempre a chamada coletividade tóxica, da qual meus filhos não fazem parte. São criados como reis, como príncipes, são exceções. E quando essas vizinhas, essas bocas de fofoca, vê as crianças sair com o pai, o que elas dizem? O que elas fofocam em seus telefones no grupo da Costa da Lagoa? Saíram trabalhar. Eles podem sair para nadar, mas a visão é: saiu para trabalhar. Saiu buscar comida? Saiu para trabalhar. E assim se formam esses grupos de canalhas que pegam salários fornecido por prefeitura, fornecido por governo, sem uma justificativa real para isso, e vivem numa boa falando da vida alheia, fumando um tarugão desse tamanho e achando que a vida é botar o sapo em cativeiro, né? Judiar o sapo, fazer sacrifício com o sapo. Deixa o sapo em paz, deixa o sapo comer os bichinhos, viver a vida dele, participar da cadeia alimentar, e deixa meus filhos em paz. Deixa o Renato em paz, porque todos os teus feitiços vão cair sobre você. Eu lido muito bem com isso, não se preocupe. Mas eu voltei aqui mesmo para falar da relatividade que tem a atividade das canalhas com aquilo que está sendo escrito contra a família. Delitos e opressão. O terrorismo seguido de ostracismo. Ostracismo de 2020, judiciário, seguido de terrorismo. E todos os conluios estão muito abraçados num determinado restaurante que eu já tenho citado. Porque a única coisa que eles querem é sempre levantar mais dados contra a família, para exaurir a família e expulsar a família, enquanto eles ficam beijinho, beijinho numa boa. Com os mesmos conluios, com os mesmos detratores da lei e da ordem, fazendo as mesmas políticas públicas, dando trabalho para os mesmos canalha terrorista, drogadinhos oportunistas. E aí, quando meus filhos tentam integrar, né? Aí é trabalho infantil, aí é problema. Não era trabalho infantil quando puxava a tua areia o menino de 15 anos, Daniel Santana? Aí não. Ah, não, daí era só um pouquinho. Aí não. Os meus filhos são criados como reis. Eles não são desocupados. Não é aqueles reis assim que senta aqui ó, no ar-condicionado, só dando regras. Eles são aqueles que pegam junto. É Serginho. É igual aquele prefeito Serginho que gosta de plantar flores, de fazer obra, de permanecer junto na atividade. Apesar dos drogadinhos oportunistas e da coletividade tóxica, da gente apontar isso não é bom, isso não faz bem, a gente nunca precisou ostracizar ninguém, a não ser as psicopatas, quando elas estão de conluios muito abrasivos contra a família, e que pode ter um ato como aqueles da Rosângela Máximo contra as crianças e virar uma violência como os atos da Anaílde com o Serginho,
até uma violência de cunho sexual, então a gente faz o quê? Aí a gente recolhe as crianças. Mas acompanhados do pai e da mãe, nunca se negamos a conviver com ninguém da comunidade. Nem pescadores, muito menos idosos, criança de todos os tipos. Era aquela bagunça na minha casa, como tem muitas fotos dessas crianças que agora estão do tamanho do Serginho. Toda aquela bagunça na casa da Meg, cozinhando na minha cozinha, que hoje a gente não tem mais por causa de tudo que essas canalhas dessas professoras aposentadas malditas fizeram quando a verdade sobre as agendas veio a calhar, né? E a gente sabe que os grupos que consideram a criança acompanhar o pai, grupo que considera que a criança tem que estar lá naquela escola chata pra caramba, aquela escola quadrada, cheia de gente chata e fofoqueira, naquelas escolas que muito menos nem disciplina não é apresentado para essas crianças, que a gente escuta aquela bagunça lá, aquela falta de disciplina, aquela confusão entre professores e mães, que foi o que eu vivi, não tem uma decisão unânime do que se fazer. E a gente não quer que o Matheus enfrente isso, porque ele já enfrentou isso, ele já superou isso, ele já está com a gente, já está lindo, já está decidido, já tem um pensamento bem autônomo. E colocar ele no meio disso é só para ela justificar que não houve ostracismo. Para o Estado canalha deplorável, perseguidor político, vem dizer que não houve ostracismo. O ostracismo e o terrorismo, tanto do Estado quanto das instituições, está consumado, confirmado, e não tem como retroagir, nem pagando imensuráveis multas. Maktub está feito. Nos resta, né? Cada um cuidar da sua instituição para isso não se repetir. Eu cuido da minha instituição para não deixar ninguém infiltrar esse lugar sagrado que tem sido a nossa luta, que tem sido os nossos ambientes de ensino, o aprender com a vida, o buscar o melhor material possível para o Serginho não ser rancoroso. E eu garanto para todos vocês que ele conseguiu isso através das práticas de Ho Oponopono, forçadas, porque ele não queria fazer. Forçadas, mas daí vai por necessidade, um pouco que a mãe obriga ele a fazer para testar, e vai aquela negociação, isso para demonstrar que eu sou uma boa negociante. Eu sou a melhor negociante, mais que o Estado corrupto de direito positivo eu não negocio. Não negocio com o comunismo selvagem que vocês meteram na minha vida. Não negocio. É pagar a conta. Eu só apresento a conta para vocês. Uma das contas é camas de oxigênio hiperbárico lá no CEPOM. Primeiro. A segunda conta vai ser na escola. Aqui nessa escola. As oficinas de produção de barcos. É, para essas crianças. Esse é meu método, senhores. Esse é o meu método. Mostra o que faz e não mostra o que diz. Porque o mostra o que diz é muito simples. Ah, diz que tem máquina soldadeira. Vai buscar alguma coisa que Matheus fez. Matheus fez uma peça maravilhosa. Para alguma vagabunda dizer que ele está em trabalho infantil. Extrair informações da família para usar em tribunais. Vocês acham que quando eu converso com canalhas na internet eu não sei o que vocês estão fazendo? Eu sei. Eu bloqueio vocês. Eu dou bastante ceva aos porcos. Ceva aos porcos. Os peixes são pegos pela boca muitas vezes. É diferente quando você mente e diferente quando você mostra a verdade. Quando você fala em todas as vezes que você se pronuncia
publicamente ou inteligências exclusivas, a mesma fala. Quando você não tem medo de mostrar teus filhos para a sociedade, através da oficina do amigo, através dos colegas que nunca aceitaram as coisas deploráveis que foram feitas com a gente. De homem para homem é diferente dessa mulherada fofoqueira e tóxica. Tudo bem que aqui tem homens muito fofoqueiros também. São mais que stalking, são umas putinha fofoqueira. Mas existem homens que, quando é de homem para homem, eles não deixam entrar esse blá 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 blologia, blá 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 blalogia da ideologia comunistinha enrustida. É preto no branco. Pá! A mulher da ONG tem uma casa de pedra. Ela puxou as pedras da onde? Mas não pode quebrar as pedras da trilha para fazer trilha para os turistas e para os moradores. Essa hipocrisia, meus queridos, acabou-se. Eu não me formei em faculdades. Eu não me formei em escolas. Eu me formei com mestres no que eu faço. Em oficinas que habilitam você a ter um ofício, que está escrito no ECA, inclusive, que a criança tem que estar em oficinas que garantizem ela a se qualificar em alguma coisa. Eu me construí, a maneira que eu me construí como ser humano, como profissional, em tudo que eu faço, é o que eu desejo que se construam para todos os adolescentes do nosso país, para os meus filhos principalmente. E que o mínimo de influência tóxica da carga dessa gente afete-los. Porque o Sérgio foi muito afetado. E aí, tardiamente, você tentar impregnar nele as digitais da família é mais difícil. E ele sofreu 2 vezes. Uma quando ele foi bulinado e ficou longe dos pais. E outra quando ele teve que se adaptar a um comportamento ajustado depois dos delitos da coletividade tóxica. E aí o que acontece com o Sérgio é que ele foi vítima dessa sociedade decadente 2 vezes. E agora a sociedade decadente quer amputar isso aos pais. E isso não é legítimo. E quando o Sérgio ganhou o irmão, ele ganhou o irmão para não ser aquele príncipezinho egoísta. O jacarezinho egoísta do laguinho que não deixa ninguém entrar. Ele teve um irmão para isso. E o adoecimento que o Sérgio sofreu, que vem da coletividade tóxica, já contaminou o irmão. Hoje acabamos de fazer a avaliação, agora de tarde, que isso afetou o irmão. Quanto isso afetou o irmão já não consegue lidar sozinho, já vai precisar uma terapia para largar um comportamento que ele absorveu, que era do irmão. E a gente tem aí a prova que a gente copia as manias, copia a identidade dos outros para criar nossa própria identidade, que tudo se copia. Então vamos transferir isso para uma escola que faz apologia às drogas normalizadas. E a situação das bodeguinhas locais e outras coisas que são bem perigosas, de cunho mais sexualizados. Que tipo de construção a gente está fazendo? Essa permissividade, por ser tudo aqui na praia. Até que ponto isso e até que idade isso deve ser trabalhado desta maneira? Eu sou uma quadrada? Eu sou uma redonda? Eu sou uma chata pra caralho, uma antiquada, como dizia o Coquinha, uma comum, uma antiga? Não importa. Qual personalidade temos que adotar para proteger as crianças? Isso não quer dizer que não incentivamos-los, que eles não têm incentivos
para ser profissionais, no que quer que seja que eles desejem. Agora, soltá-los com todos os grupos querendo abocanhar as criancinhas e a gente não tendo auxílio nem das polícias, é impossível. É impossível. Eles são dois heróis que por causa de adultos imbecis, ultrapassadamente imbecis, de apoiar mulheres psicopáticas, abusantes, abusivas, ideias furadas, preferiram fazer o ostracismo com eles e com a família deles. E isso realmente vai um tempo. Segundo as terapias que eu trabalho com o Renato, acredito que, mesmo mediante uma vitória nas questões de ter uma retratação do Estado, a prisão dos culpados, né? A família liberada de toda essa porcaria, afinal eu não decidi sozinha a tirar as crianças depois da pandemia dessas escolas. Eu fui forçada a isso por uma quadrilha de boletim de ocorrência. Eu fui forçada a isso por todos os papéis que eu tenho demonstrado em vários vídeos. E que mesmo que o Estado não queira entender assim, eu não vou entregar meus filhos para o que vocês querem fazer com eles. Porque isso é o grupo do tráfico humano, forçando, através das infiltrações nas instituições, que podem ser investigadas por corregedoria. E a ligação dessas pessoas com as canalhas que fizeram as denúncias inapagáveis. Porque se tem uma coisa que elas não vão conseguir é apagar as denúncias. A juíza não vendeu a sentença, nem o juiz, não estão os promotores aliados com o conselho tutelar. Então desmancha logo essa droga. Pega todos os papéis, coloca na mesa, entendam que não é possível continuar com isso. Mediante o que diz mesmo os estatutos de vocês. É nosso direito primordial, acima de tudo, protegê-los. Só que nós não protegemos como os canalhas da Ilha da Nicotina queriam, que era indo para outra cidade. Não! Problemas daqui resolvem-se aqui, com as pessoas daqui, colocando elas atrás das grades. E não eu sendo carregada como a mulher de bandido, enquanto que as mães de bandido e legítimas bandidas ficam aí soprando o microfone em televisões lixos da Ilha da Nicotina. Os mesmos que construíram a Ilha da Nicotina não vão construir a Ilha da Saúde. Impossível! Impossível. Quantos minutos? 23. A gente veio aqui para falar menos hoje, era só uns 12 minutinhos. Vamos complementar o que as minhas crianças comem. Minhas crianças não comem açúcar branco todos os meses. Elas comem açúcar branco a cada 6 meses. Elas comem açúcar natural adequadamente em doses baixas todos os dias. O Serginho deu uma exagerada, viveu uma experiência de ter que rebaixar, inclusive, a rapadura. Consentida nos tratamentos de Charlotte, que são buenos para o cérebro, mesmo em tratamentos de leucemia. Minhas crianças comem banana à vontade, por isso que a gente compra de caixas de 20 quilos. Sorvetes feitos em casa, saborizados com sabores naturais em casa, com frutas.
que mais que as minhas crianças comem? Os molhos, os temperos, todos são produzidos pela família. A gente compra cebolas de saco, alhos de quilo e produz todos os molhos com os tomates de caixa que a gente compra. Folhas verdes escuras, além das vitaminas B que eles tomam de suplementos, eles também tomam sucos espremidos e moídos espremidos, seiva bruta e seiva elaborada. A gente tem um trabalho com grão de bico, ervilha e feijões para variar as proteínas vegetais. Também comemos proteínas animais, ovos todos os dias. Agora conseguimos um fornecedor de ovos de galinhas ruivas, de galinhas criadas num método maravilhoso, que é um método alemão, e ovos totalmente livres de rações. Galinhas tratadas com rações produzidas na fazenda. Melancia. Também moemos cascas de melancia para nossos filhos e extraímos o pigmento da casca. Aqui tem morangos, frutas vermelhas, além do que a gente tem como rotina são cenouras. Por quê? Porque todo o tratamento do Renato são baseado em 9 quilos de cenouras, alimentos crus, 9 quilos por dia, mais cenouras. E limões, porque quando ele está bem, ele está forte, a gente não trabalha com laranjas, cascas de laranja, trabalha com limão. E a gente teve um sucesso extraordinário, porque ele é bom de bico, ele bebe 500 ml, a dose dele é isso ao dia. E quando está fraco, são 3 doses de 500. São 1,5 litro de suco, é bastante. Os meninos variam entre 250 a 500 ml dia. O resto da alimentação é misturado crus com fibras e cozidos na sua outra parte. Mas as massas são algo que a gente dá uma limitada, segundo como está a nossa saúde. Porque durante 3 anos nem fermentos a gente utilizava. Depois a gente deu uma controlada nisso e também aprendeu massas de diversos tipos. O Serginho está se especializando nisso. E essa é uma nota comum, é uma nota, acho que eu nem falei tudo aqui, mas falei alguns itens. É uma nota desta semana. Semana que vem eu vou falar, se tiver algum item novo, os itens que o Renato consome, como mirtilos, são super importantes. A gente plantou uma amora negra aqui para poder ter as amoras escuras para ele, plantou na laje para ser diário um certo consumo. E as folhas também. São tudo coisas importantes que quando sai dessa rotina maravilhosa que a gente tem, não é feito. Quando a gente sai, a gente não come a hora pro nobis. E depende do lugar que vai, até encontra. Como é tudo muito cru, tudo muito saudável, depende de uma organização diária diferenciada, que foi tentada nos tirar ela quando fizeram todos aqueles ataques contra nós em 2020, né? E também agora com as questões de água e todas essas patifarias das canalhas, opressoras, caluniadoras, golpistas, que não gostam de ver ninguém tomar conta das suas próprias vidas. Como aprender mais com histórias de sucesso de pessoas do que com literatura científica ultrapassada. Nós, quando fomos ver a literatura da leucemia, eu fiz isso por 2 anos e não pirei.
saber o que os médicos não sabiam, e o que eles sabiam e como que eu poderia lidar com isso a níveis de ser uma autodidata específica e ajudar o Renato. E nos 2 anos depois, nos primeiros 4 anos, a gente estruturou o que seria depois o nosso condicionamento de vida ou estilo de vida. Condicionamento por questão de todos os tratamentos amplamente danosos contra ele. E estilo de vida porque nós teríamos que fazer isso por muito tempo. Inclusive hoje eu mesma que produzo o nosso café. Como chegamos a tudo isso? Largando sociedade tóxica, largando. Se não dá nem para ter uma feirinha, que era super combinado com o nosso estilo de vida, não dá para ser, porque aqui não pode ter nada, tem que ser essa bagunça, tem que ser essa inveja, tem que ser esse ostracismo, tem que ser essa falsidade que estava todo mundo indo na feirinha para ajudar, então estavam lá comprando mais barato, estavam lá tendo um monte de vantagem, porque eu não deixava nada embora, mas, né, nunca é suficiente quando você trabalha com essas pessoas de baixo calibre moral. Então fizeram tudo o que fizeram, todos os ataques, todos os abusos, toda aquela coisa, né? Visando que a gente abandonasse o lugar por ficar frustrados como tantas outras famílias, e não foi o que a gente fez, pelo contrário, estamos levantando tudo isso junto com a polícia, junto com esses vídeos, para que não se repita nunca mais com família nenhuma, com ninguém. E que se puderem absorver alguma coisa que eu tenho para oferecer, sintam-se à vontade. Se não tem nada de bom em mim, também não vou ficar amputando seus bichos sobre as minhas crianças, que não tem nada a ver com a vida que vocês levam. Então deixem eles em paz. Deixem nossas crianças em paz. Essa é a mensagem. Deixe nossas crianças em paz. Principalmente você, professora Elisete, porque eu vou dar um jeito de botar a mão na todas aquelas folhas do que tem escrito lá contra a nossa família, naquele antro de Vale da Infância, pela segunda vez, porque a primeira foi quando não foram competentes o suficientes para pegar aquela bandida. Mas agora vão. Eu posso garantir que a minha última gota de sangue que vão. Beijinho, 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 muito beijinho, né? Pau, pau.